Olá pessoal, quero destacar para vocês dois comentários do vídeo em que eu comento os investidores que saem dos fundos de investimento. E nós temos a Rosa aqui que explica que ela tem o BB Renda Fixa LP, entrou em 2008, 12 anos então, né? Então olha aí, ó, vê só, você tem aí a disciplina para ficar 12 anos no investimento, Rosa. Então, por que não um tesouro IPCA com juros semestrais, né? A gente tem para 10 e 20 anos aí. Eu acho que vão se encaixar perfeitamente para você. Taxa de administração de 0,8% ao ano, quer dizer, os tesouros IPCAs você vai pagar a taxa de 0,25 da B3 e só. Então, o BB Renda Fixa LP, que é um fundo do Banco do Brasil, ele ele vai pagar o mesmo imposto de renda que os tesouros IPCAs, que qualquer título do tesouro. Então, você tem disciplina, você ficou 12 anos até agora. Por que não o tesouro IPCA pagador de juros, né? E oferecia um bom rendimento, cheguei a resgatar a renda para complementar o orçamento algumas vezes. Veja só, como o tesouro IPCA que paga juros semestral, ou uma carteira com os dois, né, um de ano par, um de ano ímpar, vai te atender muito melhor, porque algumas vezes você vai usar aquele juro, ou você vai deixar aquele juro recebido numa poupança ou num Selic. Pode ser poupança, não atire em pedra aqui. Por quê? Porque ela pode precisar usar rapidamente, usar ali em uma semana, um mês, 2 meses, e aí a diferença de que eu mostrei em outro Tesouro Talks para vocês fica ali na casa de centavos. Então pode deixar na poupança, se o prazo for assim, super ultra curto, por comodidade, deixa ali e tal. Por quê? Porque na poupança saca na hora, né? O Tesouro Selic tem D mais um. Então, por que não deixar o jurinho assim e aí ver, ó, se vai precisar, usa o juro, se não, reaplica, né? Então eu acho que Tesouro IPCA com juros semestral vai conseguir te atender como esse fundo. Com a queda da Selic e o Come Cotas, olha aí, perfeito. Olha aí, o Come Cotas, gente, outra coisa que eu não comentei no vídeo dos fundos. O Come Cotas é das piores pragas que tem nos fundos, né? Mas assim, ó, eu vou fazer um raciocínio aqui que eu acho que vocês vão concordar, em que tem como tirar esse Come Cotas de uma vez por todas. Essa renda vem minguando cada vez mais. Claro, porque aí quando a gente. E a outra questão com relação ao tesouro que paga juros, né? No tesouro que paga juros, o ideal é não mexer no principal. E como o dinheiro aqui está num fundo e você retira parte do principal, claro que o efeito do juro composto acabou, né? Você cortou ali o efeito do juro composto quando passa a retirar do principal. Então, por isso, então vem minguando com o come cotas e com as retiradas, com os resgates. Eu entendo que não se deve vender nas baixas e não vendi. Legal, parabéns. Mas o que fazer se os outros cotistas estão vendendo? Pois é, aí que tá. Esse é mais um problema, né? Mas isso assim, ó, no caso desse fundo aqui, que é renda fixa LP longo prazo, Banco do Brasil, renda fixa longo prazo. A questão é o seguinte, a renda fixa, quer dizer, você fica lá, esse fundo, ele deixa passar as oscilações das NTNBs, né? E aí algumas pessoas se apavoram e saem. Se o que sair do fundo, você pode conferir o patrimônio do fundo nas lâminas, né? Vê lá o patrimônio do fundo. Provavelmente a oscilação de patrimônio não deverá ser muito grande, tá? Porque os fundos desse banco aqui são assim, eles têm assim captações gigantescas no mercado. Então provavelmente não impacta muito o patrimônio. Mas realmente isso é um problema, não tem o que fazer. Se é um fundo multimercado, um fundo com um perfil de risco mais alto, em que as pessoas entram sem saber, entram confiando no que o gerente ou o analista financeiro ou o corretor falou, não, vai que esse fundo é bom, eu conheço esse gestor e tal, tudo isso pode ser verdade. Mas se a pessoa não tem o perfil, não adianta. Ela vai comprar na confiança e ela vai vendendo prejuízo quando bater um evento ruim no fundo. Então, se o fundo. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que ficar em fundo de banco grande, como o Banco do Brasil, que tem fundos gigantescos.
fugir de fundos pequenos, de fundos aí sem tradição, estudar a lâmina, e tem que, antes de pensar em botar um centavo em qualquer fundo, você tem que ler toda a lâmina, certo? A lâmina esse é o nome oficial, né? Onde tem as informações ali, seria o equivalente ao relatório gerencial dos fundos imobiliários. Tem que ler, não tem saída, certo? Mas nesse caso aqui, Rosa, esse fundo aqui eu acho que não vai ter grande problema, porque como eles têm um patrimônio muito grande, eu acredito que não vai impactar muito no patrimônio. Pode sair 10, 20% que não vai mexer muito. O problema são fundos com perfil mais arriscado mesmo, né? Bom, como se proteger num caso desses? É ficar, né? Escolher bem o fundo. Esse fundo aqui é perfil de renda fixa, isso é outra coisa, né? Os fundos com perfil de renda fixa tendem a não sofrer tanto, porque por mais que a pessoa tire, por mais que os cotistas retirem dinheiro do fundo, como é renda fixa, né, não vai impactar tanto, né, a ponto de mudar, de precisar mexer nos ativos, tá? Não vai mudar tanto. Diferente de um fundo multimercado em que pode ter diversas posições em diversas coisas que o gestor pode precisar ter que sair, né? Tanto pela questão do risco quanto pela questão dos resgates. É diferente quando o fundo é multimercado ou quando o fundo é de ações, né? No caso do fundo renda fixa, ele já tem uma certa proteção pelo tipo de ativo que ele investe, né? Como se proteger num caso desses? Escolhendo bem o fundo, escolhendo bem a empresa que gere o fundo, né? Fundo de renda fixa, ok, né? Você está num fundo por essas características mais protetor, digamos assim. Deve-se usar algum tipo de stop para o valor da cota, a exemplo das ações? Acredito que não, viu? Para diminuir o risco de perdas maiores ou também ir resgatando e aplicar em tesouro? Isso aí tu perguntou para quem é suspeito, né? Porque ir resgatando e aplicar em tesouro, para mim, é o que tem que ser feito, tá? Mas isso é a minha opinião, tá? Ou ainda fazer novos aportes, já que o valor da cota está menor. Esse raciocínio é válido, viu? É válido. Se você confia no gestor, acha que a taxa é baixa, uh, o fundo tem um patrimônio grande, é de uma instituição bem sólida, até pode fazer isso, viu? Mas eu prefiro ser o dono do ativo, né? Não adianta. Confesso que nesse momento estou bem confusa com o atual nível de incertezas. Todo mundo tá, Rosa, todo mundo. E do que ainda vamos passar. Abraço, se possível, fiquemos em casa. Claro, hashtag fica em casa. Mas, então é isso. Qual é que eu acho que é a solução, pessoal? A solução é a seguinte, ó. Vem no comentário do Guilherme, tá? Que não. O ideal é que não exista, que esses fundos não existam mais, certo? Natan, mas tu quer destruir a indústria de fundos do mercado brasileiro? Não. Não, é que os fundos fossem todos negociados em bolsa, como um ETF ou um fundo imobiliário. Vocês já vão entender. Olha aqui o Guilherme. Guilherme gostou do nosso comentário. Obrigado, Guilherme. Para mim, o fato de poder resgatar acrescenta um risco de liquidez. Claro, interna desnecessário. Olha aí, ó. Imagina se um fundo imobiliário fosse aberto assim. O gestor teria que vender o imóvel para devolver os resgates? Se fosse aberto, sim. Mas por que isso não acontece e você pode vender o seu FII, o seu fundo de investimento imobiliário? Porque você não está vendendo cota do fundo, devolvendo para o fundo. Você está vendendo a cota para outra pessoa na bolsa. Por isso que a bolsa não pode fechar. Por pior que seja a crise, a bolsa não pode fechar. Ela tem que ser um balcão de negociação aberto. Como tudo se processa por meio digital, não tem problema dela funcionar no meio da crise, certo? Ela tem que funcionar. Ela tem que estar lá, aberta, porque a pessoa pode precisar sair do investimento, certo? A pessoa pode ter um evento inesperado. Claro que para isso deveria ser a reserva de emergência, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro não é essa, né? Então ele pode precisar se desfazer de um fundo imobiliário, de um ETF, de uma ação no momento ruim. Pode, porque não planejou direitinho a reserva. Isso não faria o menor sentido, quer dizer, o gestor tem que vender o imóvel, né? Continuando o comentário dele.
como também não faz sentido com ações. Boa parte desse número deve ser de novos CPFs que ingressaram em 2019. Claro, na euforia do mercado, né? É uma pena, pois muita gente vai desistir de investir e o mercado como um todo perde muito com isso. É uma pena mesmo, né? A gente sempre vê isso. Na crise de 2008 foi a mesma coisa, Guilherme. Muitas pessoas saíram e não voltaram mais para o mercado e depois dizem que o mercado é um jogo, né? E o que não está certo, né? A gente é que tem que estudar muito, fazer autoanálise, se conhecer e não investir em coisa que não é do perfil. Concordo também que o melhor é ter o ativo diretamente. No caso do FII, olha, Guilherme, nem você, acho que nem ninguém do nosso canal aqui. Eu também não, viu? Não tenho como comprar um shopping ou um galpão. Nesse caso, a gente se sujeita às cotas do FII, claro, claro. Porém, em empresas, podemos ser participação direta via ações, sem depender de fundos. Claro, já estava na minha lista fazer um vídeo sobre fundos. Acho que vou mandar bala também. O Guilherme também está sempre nos apoiando aqui. Ele também tem um canal que ele analisa mais renda variável, né? Então deem lá um prestígio aí pro nosso amigo. Então esse é o ponto, gente. O que poderia fazer com que os resgates não impactassem os fundos, não impactassem a tese daquele gestor, né? Aquele gestor ele tem uma tese. O que é uma tese? Eu acredito que o Brasil vai ficar complicado de investir por 2 anos, as taxas vão ficar nesses patamares, depois vai ter que acontecer isso e aquilo, e aí as taxas vão reduzir, etc, etc. Isso é uma tese de investimento, certo? Isso é uma tese. Por exemplo, uma tese que o nosso canal mostrou muito aí ao longo de 2019 é o seguinte: as taxas dos títulos públicos vão cair com a aprovação da reforma da Previdência. Dito e feito, caíram e muito. Agora elas subiram bastante. Por quê? Porque veio uma crise impensável, incontrolável para todos nós. Veio essa crise com efeitos devastadores na economia do mundo inteiro, certo? Então realmente é um fator que a gente não tem como controlar, é um fator onde a diversificação vai ter muito pouco papel no controle, porque com certeza as parcelas de CDI e Tesouro Selic são pequenas na maioria dos portfólios, né? Então assim, então isso é uma tese, tá? Isso é uma tese de investimento. Então agora está difícil montar teses. No meio dessa crise está difícil ter uma tese coerente. Por quê? Porque ninguém sabe para onde vão os mercados depois da crise. Quanto tempo os mercados vão levar para se recuperar? Que mudanças esse fato do fato de ficar em casa, do home office, né? O trabalhar em casa para pessoas que podem, né? Cuja atividade se encaixa nisso, né? O que efeitos isso vai trazer no mercado de trabalho, que efeitos isso vai trazer até para fundos de escritório ou de lajes comerciais. Então tem muitas coisas para as empresas como um todo, para a sociedade como um todo. Então tem muitas coisas, está difícil montar teses de investimento com alguma certeza, assim, com algum grau bom de certeza, né? Então o jeito de resolver o problema dos fundos que eu vejo é esse, é que eles sejam negociados em bolsa, porque aí você vende as suas cotas para outra pessoa. E aí, isso aí pode variar loucamente com o mercado de bolsa, certo? O que vai fazer as cotas desses fundos, multimercado, por exemplo, oscilarem positivamente? Prestígio do gestor, resultados do fundo, um trabalho bem feito. Aí essas cotas vão se valorizar, porque mais pessoas vão querer comprar, certo? Então vão ter um plus aí. Já aqueles fundos medíocres, ruins, que dilapidam o patrimônio dos seus cotistas, se eles fossem negociados em bolsa, seriam fundos aí que não iam conseguir manter uma cota nem relativa ao patrimônio do fundo, certo? Então tinha que ser assim, né? Tinha que ser negociado a cota em bolsa. Aí a gente ia ter não só a questão de não se preocupar se porque você tem a cota negociada em bolsa, você pode vender para qualquer pessoa a qualquer momento, você vai ter a liquidez, né? Fundos bons vão ter boa liquidez, fundos ruins não terão liquidez.
Então isso aí vai ser um instrumento assim que vai ajudar muito o mercado. Só que as coisas não são assim, né? Então por isso que eu acho que fundo em que você entra e sai uh, quando quer, sem a cota, eu acho que é um formato muito ruim. E é um fundo onde o gestor, se, sei lá, 50% dos cotistas saírem, o gestor vai ter que mexer na carteira, vai ter que comprometer a tese, vai ter que sair um momento ruim e tal. Por isso que fundo de previdência é outra coisa que eu não gosto. Porque assim, ó, quando. Ah, mas esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, ele paga o que o IPCA 35 paga. Vamos fazer de conta que isso é verdade, tá? Ele paga o que o IPCA 35 paga, ok. Mas eu não tenho. A diferença entre eu ter o IPCA 35 é que eu posso manter o IPCA 35 até 2035. No fundo, não. Por quê? Porque acontece uma hecatombe qualquer no meio do caminho e os outros cotistas saem do fundo, o gestor vai ter que vender o IPCA 35 em momentos ruins, certo? E aí vai comprometer todo o fundo. Então, por isso que fundo de previdência também não dá, na minha opinião, certo? Tudo isso é opinião, tá, pessoal? A gente está pensando. Então, agora, se é uma cota negociada em bolsa, bom, aí o gestor não mexe em absolutamente nada. O fundo vai ter um patrimônio. E aí você negocia as cotas. Se o fundo é bom, ele vai ter liquidez, ele vai ter um plus de rentabilidade, ele vai ser um fundo mais procurado. Então, gente, essa seria uma boa solução. Por isso que os fundos imobiliários são um instrumento tão bem montado, né, do ponto de vista do mercado, né, uma coisa muito bem montada, que também está sofrendo, né. Então, gente, era isso que eu queria dar uma conversada com vocês sobre os investimentos, mas eu acho que continua valendo. O fundo tá ruim, por que você entrou? Você leu a lâmina? Você sabe direitinho no que ele está investindo? Você sabe qual é o risco? Qual é o sentido desse fundo? Se você sabe isso, conhece tudo, beleza, fica no fundo e não resgata, tá? E considere outras coisas, né? De repente, deixa uma parcela menor dos seus investimentos. Outras pessoas comentaram aqui que tem 10% só do seu portfólio em fundos. Então, ok, olha aí, ó, já, isso por si só também é uma proteção. Porque você aloca pouco aonde você julga que tem risco, né? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos e hashtag fica em casa. Olá, pessoal. Então, um pequeno merchan aí do nosso canal, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a parte de ser membro. Esse conteúdo que eu vou falar aqui tá gratuito no canal e é muito útil para os novos, tá? Isso aqui é a capa do canal no computador, no celular é algo parecido com isso. Você vai lá em playlists, certo? Vai abrir uma lista, que é esta aqui. Então eu vou mostrar para vocês quais as playlists eu estou recomendando agora nesse momento. Tesouro Direto, carteiras para todos os objetivos. Aqui tem todos os vídeos com os títulos novos, com os desenhos de investimento para cada um desses perfis e objetivos, tá? Eu tenho também a carteira do mês, com toda a atualização todo mês, só que tem vídeos do ano passado com os títulos antigos, né? Então, com os títulos novos, são os 2 últimos vídeos, esse aqui e um que eu ainda vou gravar. E a carteira do inscrito, certo? Quem quiser sugestão de carteira para a gente fazer vídeo aqui, deixa na descrição desse vídeo o desenho que a gente grava nesse formato aqui, um formato bem rapidinho, mostrando aí a carteira, a duration, o risco, o quanto oscila, como é que fica com os títulos novos, né? Qual título novo ficaria mais interessante para acrescentar. Então, pessoal, quarentena, vamos aproveitar, vamos estudar a fundo essas playlists do nosso canal. Agora sim, vamos para a vinheta e para o vídeo. Muito obrigado.